Notas baixas são um problema? Bom, a gente recebe muito essa pergunta aqui no Viajar para Estudar. O histórico, ele contém duas informações que é de extrema importância para quem está te selecionando, né, para a universidade, que está selecionando os alunos que vão estudar pós-graduação lá. Olá, sou o André e Eu sou Marina Lullier. nós somos do Viajar para Estudar e estamos com mais uma edição do Conexão Viajar para Estudar. Dessa vez com mais um tema, que são as notas e o histórico escolar. E como isso, de certa forma, pode influenciar na sua candidatura a uma pós-graduação no exterior. Lembrando, né, pós-graduação no exterior, tanto uma especialização, quanto mestrado, quanto um doutorado, tá bom? Fiz algumas anotações aqui, como de praxe, e eu já vou começar com uma pergunta polêmica, né, que a gente recebe bastante. Manda aí. Notas baixas são um problema? Bom, a gente recebe muito essa pergunta aqui no Viajar para Estudar. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que as notas representam na candidatura. As notas, elas fazem parte de um dos documentos que é solicitado em todas as candidaturas, que é o histórico escolar. O histórico, ele contém duas informações que é de extrema importância para quem está te selecionando, né, para a universidade, que está selecionando os alunos que vão estudar pós-graduação lá. Primeiro, ele tem as disciplinas cursadas e o seu desempenho nessas disciplinas. Que são as notas. Notas, exatamente, famosas notas. As disciplinas são as matérias que você cursou na graduação ou no mestrado, ou então tem pessoas que têm duas graduações. Ou já tem uma graduação e uma pós-graduação. Uma graduação e uma pós, pode ser uma especialização, pode ser um mestrado. Então são as disciplinas. Nesse documento você está informando se você possui pré-requisitos para aquele curso que você quer fazer. Porque algumas universidades, elas têm a necessidade de saber se você já cursou as matérias que são prévias ao que eles vão ensinar. Então essa é uma informação de extrema importância, além das notas. E as notas querem dizer como você absorveu aquilo que foi ensinado. Só que as notas são relativas. Então, você me perguntou. Eu falei notas baixas. Notas né? baixas. Notas baixas com relação ao quê, né? Exatamente. Essa nota baixa tá abaixo de qual média, né? Então, quando a gente fala notas baixas, a gente tem que fazer um entendimento melhor desse contexto, né? Ou seja, o que aconteceu na sua graduação ou naquele curso que você está fazendo para que você tenha esse desempenho. Qual é o tipo de instituição que você está cursando? Então, eu acho que a gente pode conversar aqui sobre alguns cenários que ajudam você que está assistindo a entender um pouco melhor essa questão de notas baixas. Tá, então eu vou pegar bem aqui as anotações que a gente fez, baseando-se em perguntas que a gente sempre recebe, tá? Eu perguntei, né, se notas baixas são um problema, você falou que depende da contextualização, certo? Exato. Vamos supor, uma pessoa que está abaixo de uma ou mais matérias, assim... Uma ou duas? Duas ou três matérias, ela está com desempenho abaixo da média dela lá no histórico escolar. Tá. Isso influencia? Então vamos supor que a pessoa está ali com o histórico da graduação dela, ela tem lá notas 8, 9, 7, vamos supor que a média lá na universidade dela é 5 para ser aprovado. E aí ela tem um 5, ela tem um 6, em uma disciplina ela tem um 5, em outra ela tem um 6 e numa terceira ela tem um 5,5, vai? O que isso representa no contexto geral, né, do desempenho dela? Digamos que ali foram 2 ou 3 matérias que ela teve um pouco mais de dificuldade, ou que os critérios daqueles professores ou daquelas professoras eram um pouco mais, vamos dizer assim, exigentes, né? A gente não tem um sistema padronizado de notas de faculdade para faculdade. Então, tem faculdades em que é mais, vamos dizer assim, mais fácil tirar notas altas.
E por que eu tô colocando entre aspas esse mais fácil? Porque tem, como eu falei, tem um contexto, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, se a universidade ela é competitiva para o aluno entrar, né? Então, aqui no Brasil, isso significa vestibular concorrido. Se foi concorrido, entrar no vestibular. Se o contexto de onde o aluno veio, por exemplo, vamos supor que ele é o primeiro ou a primeira da família que está fazendo ensino superior. Então, tudo isso importa, né? Sim. Mas 3 notas que estão um pouquinho abaixo não são nada que seja necessário justificar. Entendi. Mesmo porque você falou, como a gente está falando que as notas é apenas um dos critérios, um caso desse exemplo que você mencionou, uma pessoa de uma família onde ela talvez seja a primeira que esteja ali no nível superior de ensino, ela deve ter provavelmente tido muitas dificuldades para chegar ali, com muitos méritos chegou. Exatamente. E ela vai ter a oportunidade de apresentar esse contexto em outras etapas da candidatura, como por exemplo a carta de motivação, eventualmente uma entrevista de admissão. Exatamente. Carta de motivação, inclusive, a gente tem uma edição do Conexão Viajar para Estudar já, você pode procurar aqui na descrição, ou se der pra gente colocar um card aqui em cima, a gente vai colocar sobre essa edição também. Isso. E, enfim, tem todo um contexto, como a Marina falou, né? Exatamente. Existe até um contexto que a gente também tem anotado aqui, que é com relação a eventuais reprovações que a pessoa pode ter tido em 1, 2 ou mais disciplinas, ou até mesmo se ela teve que refazer um ano inteiro de determinado curso, ou até mesmo de uma determinada disciplina, né? Como que pode ser levado em conta isso? Bom, então, quando a pessoa reprova uma disciplina, vai constar lá no histórico dela 2 vezes a mesma disciplina. Uma vez em um semestre e outra vez em outro semestre com notas diferentes, né? Ou às vezes um ano com uma nota e de repente um outro ano com outra nota. Exatamente, se a faculdade for anual ou semestral, mas vai estar lá, né? Em geral fica isso no histórico. Nesse caso, se for algo muito pontual, uma disciplina não precisa... Se for uma disciplina que tá com a nota abaixo, não precisa justificar. Tá tudo bem. Agora, se mais disciplinas, por exemplo, um semestre, é importante você trazer esse contexto na sua carta de motivação. Porque você realmente teve ali um descompasso, vamos dizer assim. Então, é importante você explicar. Por exemplo, pode ser que você tenha ficado doente, teve que fazer uma cirurgia. Ou teve algum outro tipo de problema pessoal. Problema a gente pessoal. sabe que acontece muito, às vezes a gente... Exatamente. A Teve, gente por tem exemplo... problemas no trabalho, né? Enfim, ninguém está livre de problemas, né? Exatamente. E o exemplo que a gente passou nos últimos 2 anos, enfim. Isso. E assim, por exemplo, ser reprovado em uma disciplina é humano. Errar é humano, você foi reprovado, tá tudo bem. Se você sentir que é ligado a algo que precisa trazer contexto, falar sobre você, você pode trazer. Mas não faz sentido você trazer, por exemplo, falando, olha, era um professor ou uma professora horrível. Esse tipo de justificativa, né? Essa terceirização de culpa, por mais que eventualmente possa ter tido um problema nesse sentido, nunca é interessante trazer por essa abordagem. Né? Não é mesmo. Não, adorei que você falou terceirização de culpa, porque é isso. E às vezes, de fato, aquilo foi culpa de um terceiro, mas não cabe, porque o application, a candidatura é sobre você. Então, por que você vai ficar trazendo coisas de um terceiro? Tudo bem, foi um fator externo, alheio à sua vontade, aconteceu. O mais importante é você dar o outro lado, o que você fez para consertar isso. Entendi. E a pessoa, ela pode, como você mencionou, pode ter tido um desempenho não tão bom nessa primeira tentativa, vamos colocar assim, e na segunda tentativa ela tenha tido uma melhora significativa. Isso vai acabar contando positivamente no final das contas, não vai? Mesmo que esteja ali constando no histórico dela que ela teve essa reprovação prévia aí, né? Vai. E exatamente isso também acontece quando algumas pessoas
querem recomeçar. Então, vamos supor, a pessoa fez uma graduação, primeira graduação muito ruim, e ela quer estudar no exterior. Então, talvez valha a pena ela avaliar, com base no que a gente está falando aqui nesse Conexão, ela ver se, de fato, é tudo muito ruim, ela tem que começar do zero. Porque eu já recebi essa pergunta, né? Ai, Marina, acho que eu quero começar do zero, fazer toda uma graduação nova, porque eu tenho nota 7, 7 não é uma nota muito boa, né? Então, assim, primeira coisa, você mostrar que você consegue ter resiliência, ou seja, foi mal, reprovou e correu atrás, melhorou e mostrou isso no currículo, ponto para você. Fez uma primeira graduação, não estava num bom momento da vida, foi atrás de uma segunda graduação e mostrou que naquele momento você foi melhor, ponto para você também. E assim, a gente não pode considerar que toda nota em média seja o único critério que vai ser avaliado, como eu já mencionei, só que tem também para qual tipo de universidade essa nota vai importar mais ou vai importar... Não digo que importar menos, mas existem critérios entre universidades, possivelmente as mais competitivas, onde a nota seja, sim, talvez um fator de diferencial, mas não necessariamente você vai estar participando daquele processo. Você pode estar participando de um processo onde a universidade tenha médias não tão exigentes, e não desmerecendo nem a universidade, nem a questão da média, mas só pra gente dar essa régua e ter essa medição. Tá, então... Você entendeu o que eu quis dizer? Deixa eu ver se eu entendi. Eu acho que foi meio confusa a formulação dessa pergunta, mas acho que... Vamos lá. As pessoas costumam imaginar que para estudar no exterior você precisa ter uma super média ótima e ser um CDF. Será que isso é verdade? Para qualquer universidade. Até porque talvez tenha por parâmetro as grandes universidades, que talvez sim, é isso que eu quis dizer, a média possa até ser sim um diferencial, que é o tal do mérito acadêmico, né? Tá. Mas acho que não tem só essa régua por cima aí, né? Vamos pensar naquele esporte do salto com vara, né? Então tem lá uma régua, né? Onde tem... O sarrafo. Isso, onde coloca lá o sarrafo e as alturas, né? Tem universidades que vão determinar, olha, para nós precisa ter uma média X no nosso contexto educacional, porque isso também é muito importante. Tem o contexto do país. Então, por exemplo, a Inglaterra costuma colocar isso em algumas situações, os Estados Unidos, em alguns sites você vai ver lá que tem o tal do GPA, o GPA, né? Então, nós aceitamos alunos com GPA tanto. E, enfim, vários outros destinos vão ter umas notas ali. A questão é, quando a gente está falando de outro sistema educacional, não é que nem na Olimpíada, que tem o mesmo equipamento padrão para todo mundo. Tem outro equipamento do salto com vara. Então, os sarrafos, eles são diferentes. As alturas são diferentes. As alturas são diferentes e a vara... A vara é diferente. O treinamento que o atleta teve é diferente. E, mais uma vez, não desmerecendo realmente quem teve o pior e quem teve o melhor. Não é esse o juízo de valor exatamente. Que a gente está fazendo. Não é questão de pior ou melhor, é só diferente. Exatamente. E algumas universidades, elas têm lá no site delas... Como que elas fazem esse cálculo? Então, elas falam assim, se você num país tal tem média tal, aqui é considerado isso. Então, esse é um parâmetro. Você sabe como é feito esse cálculo. Tem outros países ou outras universidades, porque isso é muito particular de universidade para universidade, que não tem essa forma. E aí fica difícil da pessoa ela mesma avaliar. Então, aí são duas coisas. Ela mesma saber, será que eu posso concorrer a essa universidade ou será que eu vou estar fazendo o papel de bobo, né? Ou de boba, me candidatando para uma universidade que está super longe do meu perfil. Certo. É importante isso do perfil também, né? Porque uma das coisas que a gente mais recomenda aqui, né, para as pessoas que pegam as nossas dicas e que
passam pelas nossas mentorias é que você tem que estar adequado ao perfil da universidade. Você tem que procurar uma universidade que está adequada ao seu perfil, não só com relação a notas, mas com relação à ambientação da faculdade, ao ambiente que ela está inserido, ao clima dela, enfim, acho que isso conta muito, né? Conta, só que aí que tem o pulo do gato. Como que você vai avaliar o perfil, que não é só nota, né? E como que você vai saber se você pode estudar naquela universidade? Você vai ter que coletar ali na linguagem que está no site pistas, né, de que aquela universidade ela é seletiva e de que ela está procurando pessoas que fizeram uma coisa acima da média. Certo. Então, assim, não é só tiraram notas acima da média. Elas entraram em universidades mais difíceis, elas tiraram notas mais competitivas dentro dessa universidade, elas fizeram, além disso, coisas mais avançadas do que seria exigido. Entendi. Então, isso é demonstração de que você está indo além do que era pedido como média, vamos dizer assim. Ir além não significa que quem eventualmente não teve a oportunidade de ir além tá descartado desse processo. Não. Então, e aí a gente separa as universidades que estão selecionando pessoas que tenham alto nível de evidência de mérito acadêmico, tá? E das universidades que estão selecionando estudantes regulares, mas estudantes que tenham sucesso, né? E não quer dizer também que essas universidades não constem nos rankings de melhores universidades do mundo. Exatamente. É que ranking é um outro assunto para um outro programa de Conexão Viajar para Estudar. Tá. Se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre ranking. Certo. Então vamos falar de uma... A gente falou... Mas só quero fechar falando o seguinte. Então, por exemplo, tem universidades em que a nota serve para desempatar entre perfis de um ou mais estudantes. Tem universidade que a nota serve para pontuar em bolsa de estudos, mas não na admissão. E tem universidades que você vai estar selecionado para a universidade simplesmente por você atingir os requisitos de aprovação. E você demonstrar no seu histórico que você tem a condição de cursar aquela disciplina. Tá. A gente acho que deu exemplo... Não sei se você mencionou exemplo de notas a média 5. Você chegou a mencionar alguns exemplos de média 5. Média 5 seria só para... Então, por exemplo, a pessoa que... Vamos supor que a universidade tem média 5 e a pessoa tirou média 5. Quer dizer que ela foi aprovada em todas as disciplinas com o mínimo necessário para passar. Tá. Se a universidade aceitar, né, que eu acabei de falar, se você só precisa demonstrar que você... foi aprovado na graduação e cursou, tudo bem. Se ela não tem um critério de exigência maior, ok. Tá, e é porque a gente também recebeu menções de notas de universidades onde as médias são um pouquinho mais altas, por exemplo, 7. Esse contexto é parecido, ou seja, a pessoa que está numa universidade que é mais exigente, ela eventualmente teve um esforço maior, enfim, contextualizar assim para a gente universidades com média um pouco mais alta. Tá. Acho que uma coisa que é importante falar aqui é que, assim, as notas, elas têm que ser acompanhadas de contexto na sua candidatura. Então, você tem que acompanhar contexto no seu currículo, no seu personal statement, ou seja, na sua carta de motivação e na sua carta de recomendação. Então, esses materiais, esses 3 materiais, vão conseguir mostrar muita coisa sobre as notas, muito além do número. Então, a gente falou, por exemplo, de média 5, né? Vamos supor que essa média 5 é numa faculdade super difícil de entrar, que tem muita exigência e você está fazendo um curso noturno, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Contexto, exatamente. Isso, por exemplo, não é comum no exterior, né? Você ter um curso completo, noturno, no mesmo nível de exigência que um curso diurno, por exemplo.
Então, o seu professor que vai, ou a sua professora que vai escrever sua carta de recomendação, pode ali dar muito contexto falando, olha, apesar de fulano ou fulana trabalhar e estudar ao mesmo tempo para sustentar a casa X, Y, Z, se a pessoa te conhece, ela pode te dar, né, um contexto sobre isso. Ela conseguiu levar o curso ao mesmo tempo e teve um desempenho favorável. E pode até falar, apesar de não ser uma das melhores alunas da sala, pode. Foi muito regular. Foi regular, exatamente. Muito regular, ele tem que ser visto pelo lado positivo. Ser irregular, a gente tem que entender o ser irregular como algo positivo. Se a pessoa, exatamente, a pessoa é estável, a pessoa consegue fazer frequente, né? Consegue fazer o que foi proposto e talvez, né, essa pessoa possa encontrar também outros contextos para apresentar. Então, por exemplo, ela foi a primeira pessoa da sua turma a concluir a disciplina de estágio, porque é uma pessoa que trabalha. E acho que colocar isso no contexto, dar os outros pontos, talvez academicamente não seja o forte, mas o perfil se torna, né? Se torna, exatamente. E aí a pessoa também tem que entender o curso que ela está selecionando no exterior tem a ver com esse perfil, né? Porque precisa ser um curso em que a carta de recomendação vá agregar, vá destacar a pessoa. E aí, o que ela pode fazer no personal statement dela? Dar a outro lado desses fatos. Então, é todo um conjunto. Entendi, muito bom. Então, assim, a gente já vai estar encaminhando um pouco mais para o final, mas eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre o tal do GPA ou GPA. Você falou um pouquinho sobre ele. Isso. Mas muita coisa chega pra gente de dúvida com relação ao GPA. Explica um pouquinho conceitualmente o que é o GPA, se for possível, e como que as nossas notas aqui no Brasil, elas podem conversar com o GPA para que isso seja lido lá pelas universidades do exterior. Ainda bem que você falou conversar, porque GPA ou GPA não pode ser convertido, a não ser que haja uma orientação expressa da universidade falando faça a conversão dessa forma. Bom, acho que isso é interessante até eu dar um pouco mais de contexto, porque isso eu ouvi direto das pessoas que trabalham no setor de registrar, ou seja, o setor de registro acadêmico, em uma conferência que eu participei nos Estados Unidos. O que acontece? O GPA ou GPA, é uma nota convertida para uma escala de 4 pontos, geralmente. E existe uma escala que tem peso e uma escala que não tem peso. Então, já parte daí que lá no país, Estados Unidos, não tem um consenso geral dessas médias, né? E o nosso sistema, geralmente, as faculdades são de 0 a 10, sendo que algumas vão de 0 a 100, então são 2 outras escalas, né? Tem faculdades que tem conceito. Conceito A, conceito B. A gente não pode simplesmente pegar isso e multiplicar por um coeficiente lá. Um coeficiente, ou fazer uma escala de uma regra de 3. Uma comparação, não né? pode. Uma tabela, não existe nem tabela para isso. Algumas universidades fornecem uma tabela do tipo assim, se você tirou 7, seu GPA vai ser 3, tá? Mas se tiver explícito lá, se tiver explícito falando, olha, no Brasil quem tirou 7, se não, quem vai fazer essa análise é o comitê de admissões, junto com o escritório que cuida de registro acadêmico na universidade, e você não vai fazer essa conversão, tá? O que você precisa entender é entender o sistema de lá para você saber quem que eles estão selecionando. Isso é conversar. Tá, né? Mas assim, vamos supor, acho que é uma dúvida que as pessoas devem ter.
nos requisitos lá, no edital da vaga ou da bolsa, enfim. No site da No universidade. site da universidade, consta, o candidato ele vê a sigla ali em alguma parte dos requisitos. Vai estar lá, requisito mínimo GPA 3.3. Isso, ele vai se deparar com isso de alguma forma. Então ele pode ser que ele entenda que seja um requisito a mais do que apenas apresentar o histórico escolar. Como que é feito esse processo quando existem essas duas discriminações desses dois itens aí? Então vamos supor que ele entrou lá no site da universidade e encontrou um GPA mínimo. Então, para se candidatar para esse curso tem que ter GPA 3.3. Além de apresentar os devidos documentos. Isso, histórico, que é os school transcripts em inglês, né? Aí tá lá, mas é isso que você quer saber, né? Tem um GPA mínimo tanto. O que tem que fazer? Você tem que entender o que significa um GPA de 3.3 no sistema daquele país. Então, ou daquela universidade. Ou daquela universidade. Pode ser diferente de uma universidade para outra. Sim, pode. Mas, em geral, você vai entender que 3.3 vai ser um aluno que tem uma média muito boa, né? Que, geralmente, a média mínima aceitável é um GPA acima de 2,5, de 4 pontos, tem que ser acima de 2,5. Menos que 2,5 significa que a pessoa teve um desempenho muito, muito baixo, né? E tem que também entender que a maioria das universidades, ela vai pontuar o estudante entre passou ou falhou, pass ou fail, né? E outras vão pontuar outras disciplinas mais importantes com uma nota, que vai depois ser convertida para uma escala de 4 pontos com peso. Então, não são todas as notas do estudante que entram na conta do GPA. Então, isso é a universidade que vai fazer esse estudo a partir do seu histórico escolar, né? Exatamente, porque às vezes ela não conta todas as disciplinas, ela conta só as disciplinas que eram necessárias para se formar naquela especialização. Sim, entendi. Então, assim, não adianta o candidato aqui, na hora da candidatura, ficar queimando o neurônio, perdendo tempo, fazendo cálculo, tentando adivinhar quanto que vai ser o GPA dele, porque não vai ser ele que vai apresentar esse número, vai ser a universidade que vai fazer esse cálculo com base nesse contexto que você mencionou. Notas que o aluno teve em todas as disciplinas ou em determinadas disciplinas que sejam importantes para aquele programa que ela está se candidatando, né? Ou então ela vai pedir para o estudante contratar um serviço externo. Se ela não tiver a capacidade de fazer internamente, tem alguns serviços externos ou serviços do governo que fazem essas conversões. Então, isso depende do lugar. Então, na Espanha é um serviço do governo. Nos Estados Unidos e no Canadá é um serviço privado. E por assim por diante. Você vai ver qual é o tipo de lugar que eles estão te indicando fazer. Em Portugal, por exemplo, não é nem um órgão do governo português. É a Embaixada Brasileira que faz uma declaração falando, olha, aqui as notas no Brasil são assim. A Embaixada Brasileira a Embaixada do Brasil lá em Portugal. E não a do Portugal aqui, a do Brasil lá. Isso. É importante lembrar, do Brasil lá. Que faz essa declaração de como funcionam as notas no Brasil, que são diferentes. Tá. Então, assim, a gente pode, de certa forma, tranquilizar as pessoas de que a pessoa não tem que focar em fazer esse malabarismo todo para saber, para adivinhar qual é o seu GPA. Porque no momento da candidatura, ela vai saber, ela vai ter essas orientações de cada faculdade, de como ela vai proceder com relação a isso. Ela tem que ler todo o material que está no site da universidade, explicando como é a candidatura, e aí ela vai começar a identificar se ela, fazendo mesmo uma autorreflexão, se ela estava excedendo o que era pedido para ela e tendo um bom desempenho na universidade, ou se ela teve um desempenho mais para mediano. Certo. E aí ela vai entender que tipo de perfil de aluno aquela universidade vai
atender, porque existem universidades para todos os perfis, né? Eu acho que, para fechar, é importante a gente entender o seguinte: estudar no exterior, qualquer um pode estudar no exterior, né? Eu acredito muito nisso e eu entendo que você precisa encontrar uma universidade que está mais alinhada com o seu perfil, que vai te ajudar você a chegar no próximo nível, no próximo estágio da sua carreira, e você tem que encontrar as condições nessa universidade para que você consiga fazer com que esse curso seja viável, né? Então, você tentar encontrar a universidade que está dentro do orçamento que você tem ou que oferecem bolsas para o seu perfil e você poder, então, concorrer a essa oportunidade, né? Mas não se deixe travar porque, eu acho que eu não tenho nota para isso. Compreenda o seu perfil, né? Entenda se você é um estudante que teve alguns tropeços, mas que foi ali muito pontual, você não precisa justificar, e você cedeu o que era pedido dentro das suas condições naquela universidade, ok. Você pode se candidatar para universidades que são mais seletivas, que lá naquele texto da própria universidade falam que eles são seletivos, que eles vão selecionar os alunos melhor preparados. Se você tá na média, ou seja, suas notas estão entre 7 e 5, né? E distribuídas ao longo do seu histórico, mas você superou a diversidade, superou uma série de coisas no contexto, você vai trazer isso para a universidade e tem uma série de universidades para as quais você pode se candidatar. Entendi. Então, tem esses dois grandes grupos aí, e dentro desses grandes grupos a gente tem grandes quantidades de universidades para você escolher. Então é importante a gente deixar essa mensagem de que podemos sim desmistificar de que a nota é um único ou talvez um dos mais importantes critérios para a pessoa estudar no exterior. Existe campo para todo tipo de perfil, certo? Certo. É isso mesmo. Tá, e uma coisinha que eu perguntei, não sei se você entendeu errado, mas eu acho importante a gente deixar. Fala a sigla do GPA, qual é? O que significa? Pode ser que a pessoa leia lá e, de repente, por algum motivo, pode não ter as 3 letrinhas, mas está lá a expressão das 3 palavras. O que é GPA ou GPA? Sigla. Grade Point Average. Isso aí. Tá? Então, o GPA é isso, é a média das suas notas numa escala de 4 pontos. Que também não é para você levar como critério, como requisito mínimo, né? Ele vai ter lá o seu estudo e então acho que deu para ficar bem claro o que a Má quis explicar com isso tudo, tá? Então, quer deixar um recadinho? Não, eu espero que as pessoas entendam que nota em si, ela muitas vezes não vai ser o que vai definir. Ela é acompanhada das disciplinas e ela faz parte do seu histórico. Então, não é a nota que está sendo avaliada, sim o histórico como um todo. Né? Então, quais as disciplinas, qual universidade, qual curso você fez, para entender por que raios você resolveu se candidatar àquela universidade. Entendi. Então é isso, gente. Espero que mais uma vez a gente tenha conseguido esclarecer boa parte dessas dúvidas que sempre aparecem, né? E também não é um assunto que é tão lógico e tão determinado assim que não possa gerar mais dúvidas. Então, mais uma vez, o campo aqui de comentários está livre para vocês fazerem perguntas. E é isso. A gente pede para mais uma vez compartilhar o conteúdo, se for interessante para mais pessoas terem acesso, que você possa deixar seu like também, né? Isso aí. Tá bom, gente? Então, até a próxima e tchau! Tchau!